Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Bom, então capítulo 4, capítulo de matrizes. Primeiro que começamos aí com a apresentação, então, do que é uma matriz. Então vamos lá. Então matriz, pessoal, é quando vocês organizam os números em linhas e colunas. Quando você dispõe os números que tem em linhas e colunas, você organiza eles dessa forma, como se estivesse numa tabela, por exemplo. Uma tabela é um formato de uma matriz, porque você dispõe os números em linhas e colunas, né? Você estabelece uma ordem ali. E a matriz, é claro, dá para se identificar de forma mais fácil, né? Você fala o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Então você consegue identificar os números falando a linha e a coluna que ele está nesta organização. Então vamos apresentar aqui as matrizes, como vocês podem ver aqui nos exemplos. Aqui, ó, primeiro exemplo. Ele apresenta lá, né, uma matriz, ela é uma matriz duas linhas, tá? Duas linhas, ó. Tem a primeira linha, segunda linha. E três colunas, ó. Uma, duas, três colunas. E aí nós temos aqui, então, a nossa matriz sendo organizada por duas linhas e três colunas. Então, isso daqui é importante, ó. Vocês saberem ler a ordem de uma matriz. Uma matriz que ela fala aqui, ó, uma matriz 2 vezes 3, mas não é o vezes, é 2 por 3, né? Uma matriz 2 por 3 é uma matriz que tem duas linhas por três colunas, como vocês podem ver aqui, ó, duas linhas por três colunas. O exemplo aqui abaixo, ó, a ordem, então, né, ó, 2 por 3 e 3 por 2 são matrizes diferentes. Isso que ele destaca aqui. Então, quando ele fala 2 por 3 é duas linhas por três colunas, e quando ele apresenta 3 por 2, então são três linhas por duas colunas. Também existe a matriz que é chamada aqui, depois vamos ver que é uma matriz linha. Quando fala assim, olha, a matriz linha de tal exercício, quer dizer que é a matriz que só tem uma linha. A matriz que só tem uma linha é chamada de matriz linha. Da mesma forma, a matriz que só tem uma coluna é chamada de matriz coluna também. Então nós temos aqui, a primeira matriz é uma matriz retangular, 2 por 3. A segunda matriz é uma matriz retangular também, 3 linhas por 2. E a terceira matriz é uma matriz linha, tá? Única linha, mas tem 4 colunas, ó, 1, 2, 3, 4 colunas. A matriz, o quarto exemplo, é uma matriz coluna, então tem uma coluna aqui, mas tem 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e uma única coluna. E o quinto exemplo aqui é uma matriz quadrada. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós temos uma matriz quadrada. Então, é uma matriz que tem duas linhas, ó, uma linha, duas, e duas colunas, né? Primeira e segunda coluna. Então, linha horizontal, coluna vertical. E aí nós temos uma matriz aqui quadrada, uma matriz 2 por 2. A disposição das matrizes, genericamente, elas seguem a seguinte ordem. Primeiro aqui, ó, vou mostrar aqui. Ele apresenta aqui, a matriz ela vai ser apresentada entre colchetes ou parênteses, tá? Então nós vamos ter aqui a matriz entre colchetes e entre parênteses. Há ainda, né, duas barrinhas aqui, como se fosse módulo, para representar matrizes, mas o que vocês vão encontrar na maioria dos exercícios é o colchetes ou parênteses representando uma matriz. Aqui tem uma explicação importante que é você saber escrever uma matriz genérica, né? Uma matriz geral. É claro que aqui ele está falando de uma matriz quadrada, está falando que é de uma matriz quadrada,
Em uma matriz quadrada, nós colocamos apenas a ordem dela, né? Ah, tem uma matriz 2 por 2. Eu falo que eu tenho uma matriz de ordem 2. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, eu falo que eu tenho uma matriz de ordem 3. Se eu tenho 4 por 4, é uma matriz de ordem 4. Então, quando é uma matriz quadrada, eu não fico falando que tem 2 linhas e 3 colunas. Eu falo a ordem dela. Ó, é uma matriz quadrada de ordem 4. Então, você já sabe que tem 4 linhas e 4 colunas. Esta é a ideia aqui. Bom, além disso, daí, o que eu quero apresentar para vocês é essa notação aqui, ó. A11, A12, A13, aí vai taranã aqui até A1N. Pois A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43 e assim por diante. O que isso significa? Alguém pode me dizer aí? Não tem ninguém aqui hoje, só os nomes. O que significa esse 1, 1, esse 1, 2, esse 1, 3? 2, 1, 2, 2, 2, 3. Vou esperar um minutinho aqui para ver se alguém aparece para falar. Pode falar, gente. Não morde não o negócio aí. Fala, Isadora. Pode ser o número de linhas e colunas? Isso mesmo, o número de linhas e o número de colunas. Tá? Então aqui, ó, A11. Então esse primeiro 1 aqui é o número da linha, que é a primeira linha, e esse segundo 1 aqui é o número da coluna. Isso, então é linha e coluna. Então primeira linha, primeira coluna. Depois, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Aí aqui, como passou várias linhas, né, ele pode ir quantas forem necessárias para o exercício. Então eu vou ter aqui linha, que é a primeira linha ainda, e a enésima coluna. Então lembrar isso, tem que lembrar disso daqui para resolver os exercícios que eu vou cobrar de vocês na prova. O que eu estou falando aqui é importante porque vocês têm que saber interpretar o problema que vai ser cobrado de vocês. Então quando aparecer lá, esse A11, esse A12, A13, A21, A22, A23, o A é que você não conhece ainda quem é o número. Tá? O A está representando de forma genérica o número que você não sabe ainda quem é. Mas esse 1, esse 12, 13, 21, 22, 23, assim por diante, representa a posição que tem que ser colocado o número. Que fique bem claro isso daí. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, como eu tinha falado ali no início, ó, a matriz, né? A matriz que tem só uma linha, ela pode ter várias colunas, não importa, mas se ela tiver só uma linha, ela é chamada de matriz linha. A matriz que só tem uma coluna, pode ter várias linhas, mas uma única coluna, chamada de matriz coluna. E há também a chamada matriz nula. Então, quando ele fala que tem assim, olha, a matriz nula é uma matriz que só tem zeros. Independente se ela é retangular, né? Retangular é quando o número de linhas e o número de colunas são diferentes. Ou ela é quadrada, né? Quando os número de linhas e o número de colunas são iguais. Mas falou que tem uma matriz nula, então é uma matriz que só tem zeros. Em uma matriz quadrada, é válido destacar as diagonais, porque nós vamos usar isso também depois para calcular determinante. Então, o que é uma diagonal? A diagonal é isso daqui. Deixa eu pegar colorido aqui. Então, ó, nós temos aqui a diagonal principal, que está circulada aqui com a bolinha, né? O 8, o 4 e o 3. Então, ó, da esquerda, do alto aqui, ó, do lado esquerdo, vindo para o direito, é a diagonal principal. Vindo aqui do alto, aqui do lado direito, para o esquerdo, é a diagonal secundária. Então, diagonal principal e diagonal secundária, que é o que está aqui. Então, é válido gravar bem isso. O que é a diagonal principal? O que é a diagonal secundária? Porque nós vamos usar depois. A diagonal que nós vamos usar é nas matrizes quadradas. Tá? Então, aqui é uma matriz de ordem 3, né? 3 linhas por 3 colunas.
Diagonal principal é o 8, o 4 e o 3. Diagonal secundária, o menos 7, o 4 e o menos 1. É o que aparece aqui. E aqui. Aí ele dá os exemplos aqui, ó. Quando ele diz assim, ali eu apresentei para vocês a diagonal de uma matriz. A diagonal de uma matriz. Então, qualquer matriz quadrada tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Agora, quando ele fala que existe uma matriz diagonal, ó, como está aqui, ó. Então, o que é uma matriz diagonal? Quando o nome é dado para a matriz, olha, essa matriz é uma matriz diagonal. O que ela tem como característica? Ela tem que todos os números da matriz, com exceção, é claro, da diagonal, são zeros. Então, observem aqui, ó, a diagonal principal, 3 e o menos 2. E o restante é zero. Essa outra matriz, né, 3 por 3, ó, a diagonal principal é o 4 menos 2 e o menos 3, e o restante é zero. Essa daqui também, né, é uma matriz nula, mas ela pode se enquadrar também como uma matriz diagonal, porque todos os elementos aqui fora da diagonal também são zeros. E aqui, né? O zero pode estar nessa diagonal. Para classificar como uma matriz diagonal, o restante ali, fora da diagonal principal, tem que ser zero. Então, estou apresentando as nomenclaturas para vocês aí, para vocês entenderem os exercícios que virão. Aqui também, deixa eu destacar isso aqui. Matriz unidade, ou em algumas nomenclaturas aí, em alguns livros, é chamado de matriz identidade. Tá? Então, quando ele fala sobre matriz unidade ou matriz identidade, por isso que aparece esse I aqui, ó, identidade, é a matriz que na sua diagonal principal ela é formada por 1. Ó, 1, 1, aqui 1, 1 e 1. E o restante é zero, tá? A diagonal principal tem que ser formada por 1 e o restante tem que ser zero. Depois nós vamos ver, a hora que vocês aprenderem a calcular o produto de matrizes, vocês vão entender que a matriz identidade ou a matriz unidade, ela é uma matriz como se fosse o 1. Qualquer outra matriz multiplicada pela matriz identidade não altera o valor. É como se fosse 1, né? Você faz 1 vezes 8, continua sendo 8. 1 vezes 20, continua sendo 20. Quando você pega uma matriz e multiplica pela matriz identidade, não altera o valor da matriz. Ela é a matriz neutra na multiplicação. Ela não altera o valor. Tá, então aqui vamos ao nosso primeiro cálculo. Aqui. Duas matrizes, né, igualdade, que é quando ele fala sobre igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais se e somente se cada elemento for igual ao seu respectivo. É redundante, mas para fazer os exercícios depois vocês vão entender. Ó. Então aqui, estas duas matrizes aqui são iguais. Por que elas são iguais? Porque cada elemento da sua posição, né, da primeira linha e da primeira coluna são iguais. O da primeira linha e segunda coluna também são iguais. Da segunda linha, primeira coluna são iguais. Da segunda linha e segunda coluna também são iguais. Ou seja, cada elemento é igual ao seu respectivo. Então, se eu tenho aqui uma matriz A e uma matriz B, elas são iguais, se e somente se cada elemento das posições ali respectivas forem iguais, né? Ó, o A11 é igual ao B11, o A12 é igual ao B12 e assim por diante. Aqui, ó, já nós temos um exemplo de matrizes que não são iguais. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho menos 4 e aqui eu tenho menos 4. Só que aqui na posição aqui, ó, da primeira linha e segunda coluna, são diferentes. Mesmo sendo os mesmos elementos, né, o 7 e o menos 3, mas os valores aqui
eles não estão na mesma ordem. Por isso que essas duas matrizes aqui são diferentes. Ó. Então, essas duas matrizes são diferentes e as duas primeiras são iguais. Bom, então, para que duas matrizes sejam iguais, cada elemento tem que ser igual ao seu respectivo. Vamos ver aqui, então, um exercício. Vou resolver esse 139 aqui. Observem, ó. Então, ó, determinar x e y de modo que se tenha uma igualdade de matrizes. Está aqui, ó. Então, o que esse exercício quer? Ele quer a igualdade dessas duas matrizes. Para que elas sejam iguais, nós temos que ter o quê? Que o primeiro elemento, que é o 2x, tem que ser igual ao x mais 1. Essa é uma condição. Ó. 2x tem que ser igual a x mais 1. E aí eu já consigo resolver aqui. Eu passo o x para cá negativo, então fica 2x menos x igual a 1. Logo, x tem que ser igual a 1. 2x menos 1 dá x. E x, então, tem que ser igual a 1. Resolvido. X tem que valer 1. E o y? Aqui eu tenho que 3y tem que ser igual a 2y. E aí nós podemos definir que o único jeito disso daqui ser igual é se for 0. Tá? É só reparar aqui, ó, se o y for 1. Então vai dar 3 e vai dar 2. Se for 2, vai dar 6 e vai dar 4. Vai ficando diferente. Então a única forma disso aqui ser igual é se o y for 0. Porque 3 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 0 também dá 0. Mas nós podemos resolver essa outra aqui. Ó. 4 tem que ser igual a y mais 4. Então y mais 4 tem que ser igual a 4. O 4 vai passar negativo, então y tem que ser igual a 4 menos 4. Então y tem que ser igual a 0. Está resolvido aí, então. Então, determinar x e y de modo que se tenha uma igualdade entre matrizes. Está resolvido. Vou resolver essa de cima aqui agora para vocês entenderem aquilo que eu falei sobre saber como funciona a ordem ali. A1, A12, A21, A22. Porque vai precisar para interpretar os exercícios. Olha esse daqui, ó. O 138. Eu tenho ali uma matriz A, que é uma matriz 3 por 3. É uma matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada de ordem 3. E ele está dizendo aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês não estão sabendo ler isso daqui que está escrito aqui, então é importante, porque eu vou cobrar isso daqui na prova, tem que saber ler. Ele está falando que cada elemento A e J, né? Então ele está falando assim, o I e o J representa a linha e a coluna. Então o I é a linha e o J é a coluna. O que ele está querendo dizer aqui? Que cada elemento da matriz é determinado por essas duas equações aqui. Ó. Ele está dizendo que vai ser 1 quando o I e o J forem iguais. E vai ser 0 quando o I e o J forem diferentes. Vou mostrar aqui para vocês, então, como que fica essa matriz. Então, essa matriz A, ela é uma matriz 3 por 3, é o que está aqui. Então, esse A e J tem que preencher 3 linhas e 3 colunas. Então, eu escrevo o A da primeira linha e da primeira coluna, o A da primeira linha e da segunda coluna, o A da primeira linha e da terceira coluna. Depois, eu vou escrever o A da segunda linha, primeira coluna, o A da segunda linha, segunda coluna, e o A da segunda linha, terceira coluna. E, por fim, o A da terceira linha, primeira coluna, o A da terceira linha, segunda coluna, e o A da terceira linha, terceira coluna. E agora eu consigo escrever essa matriz. Como, professor, que você consegue escrever essa matriz? Olhando isso aqui, ó. Se o I e o J forem iguais, você troca esse A que está aqui por 1. Se for diferente, você troca por
0. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se for igual, 1. Se for diferente, é 0. Aí você olha aqui, ó. A11 é igual? O I e o J são iguais? São. Porque tem que lembrar, né? O A, I e J é a linha e a coluna. Então, linha, coluna. 1, 1. Então, aqui, se eles são iguais, eu coloco 1. Se eles forem diferentes, eu coloco 0. Então, 1, 2 são diferentes. Então, eu coloco 0. 1 e 3 são diferentes. Eu coloco 0. Depois, 2 e 1 são diferentes. Coloco 0. 2, 2 são iguais. Tem que colocar 1. 2, 3 são diferentes. Coloco 0. 3, 1 são diferentes. Coloco 0. 3, 2 diferentes. Coloco 0. 3, 3. Então, eu coloco 1 no lugar. Então, aí nós formamos a matriz A. Agora, a matriz B. A matriz B também é uma matriz 3 por 3. E ele está dizendo que eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que somar. Se a soma de I mais J for igual a 4, eu coloco 1. Se a soma for diferente de 4, eu coloco 0. Então, vamos lá. A matriz B é uma matriz 3 por 3 também. E aí eu coloco, então, o B, 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. O B, primeira linha, segunda coluna. O B, primeira linha, terceira coluna. O B, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E o B, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. E agora eu também substituo os valores. Vamos à soma. Então, tem que somar agora. O I e o J tem que ser somado para resolver essa equaçãozinha aqui. 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Então, é diferente de 4. Se é diferente, eu coloco 0. 1 mais 2 dá 3. É diferente de 4. Então, eu coloco 0 também. 1 e 3. Somando aqui 1 e 3 dá 4. Então, se a soma der 4, eu coloco 1 no lugar. Segunda linha. 1 e 2. 2 e 1, né? Dá 3. Então, coloco 0. 2 e 2 dá 4. Então, coloco 1. 2 e 3, a soma dá 5. Então, é diferente de 4, eu coloco 0. Agora, na última linha, 3 e 1, somando dá 4. Então, eu coloco 1. Deixa eu apagar aqui. Aí, 3 e 2, somando dá 5. Então, é diferente de 4, eu coloco 0. 3 e 3 aqui, né? Dá 6. Então, também é diferente de 4, eu coloco 0. E aí, nós temos as duas matrizes. Então, aqui nós só construímos as matrizes. Ó. Construir as seguintes matrizes. Está feito aqui. Nós temos uma matriz diagonal, da diagonal principal, e uma matriz que tem a diagonal secundária formada apenas por 1. 1, 1, 1. Alguma pergunta aí nessa interpretação? Tá tranquilo. Tá tranquilo aí? Tá entendendo? Então, beleza. Adição de matrizes. Então, na adição de matrizes, vou pegar aqui um exemplo que ficou mais fácil. A soma de matrizes só existe quando elas são da mesma ordem. Observem, ó. Eu tenho uma matriz aqui que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ó, 2 linhas, primeira linha, segunda linha, e 3 colunas. E a matriz aqui da frente, que está sendo somada a ela, é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ok. Então, só existe soma de matrizes quando elas têm a mesma ordem.
Se a primeira matriz é uma matriz 2 por 3, então a segunda também tem que ser 2 por 3. Se a primeira matriz é quadrada, a segunda também tem que ser quadrada. Não existe soma de matrizes de ordens diferentes. Por exemplo, é impossível somar esta primeira aqui com esta segunda aqui, ó, do segundo exemplo. Isso daqui não existe a soma, tá? Não existe a soma. Não pode ser feito. Matrizes de ordens diferentes não são somadas. Bom, e esclarecido isso, né? Se elas são da mesma ordem, eu posso somar. Então, olha aqui. O que eu faço para somar? Eu somo cada elemento com o seu respectivo, né, que ocupa a mesma posição. Então, o 1 tem que ser somado com o 4. E isso dá 5. O 2 tem que ser somado com o menos 1, que ocupa a mesma posição. Então, 2 somado com menos 1 dá 1. O 3 tem que ser somado com 1. 3 mais 1, 4. O 4 tem que ser somado com o menos 4. Então, 4 somado com menos 4 dá 0. O 5 tem que ser somado com o 0. E isso dá 5. E o 6 tem que ser somado com o menos 6. E isso dá 0. Então, é simples fazer a soma de matrizes. Elas têm que ter a mesma ordem e aí você soma cada respectivo. Aqui eu tenho a matriz de ordem quadrada, né? 2 por 2. Então, 7 soma com 0, 8 com 1, 9 com 2, o 9 com 3. Uma soma de matriz coluna, né? 5, 11 e 3 quartos. Então, 5 soma com 1, 11 com menos 2 e o 3 quartos com 3. É simples aí para fazer a soma. Aqui ele só traz alguns teoremas, mas a gente vai aprendendo com os exercícios. Ele fala que a ordem da soma não altera, tá, o resultado final. Então, ele está dizendo aqui, ó, que se eu somar uma matriz A com a matriz B primeiro, para depois somar com a terceira matriz, é independente, né? De eu somar, por exemplo, as duas finais, para depois somar com a primeira, que é a A. Então, se eu somo a matriz A com a matriz B para depois somar a C, ou se eu somo a matriz B e a matriz C para depois somar com a A, o resultado é o mesmo, isso não altera. Então, isso daqui nós chamamos de associativa, né? Ela é associativa. A ordem da soma de 3 matrizes não altera o resultado. Ela é comutativa, ou seja, se eu somo a matriz A com a matriz B, ou somo a matriz B com a matriz A, então a ordem que vai ser colocada na matriz também não interfere na soma. O elemento é neutro, né, o que ele está dizendo aqui no terceiro teorema aqui, que o elemento neutro ele não interfere, tá, no resultado. Então, se você tem uma matriz M dividido por uma matriz A, mas é o elemento neutro, então isso daqui não vai interferir no resultado final. E por fim, aqui ele fala, né, que todo elemento tem simétrico. Então, vou depois fazer um exemplo de matriz ali com simétrico para vocês entenderem melhor. Mas aqui é só os postulados. Aí vem as demonstrações, né, desses postulados. E aqui as definições que dá para entender melhor. Tá, então aqui, ó, uma definição dado uma matriz A, então nós vamos chamar, né, o livro aqui, né, esse livro chama de oposta da matriz A, indicado por menos A, ou a matriz, no caso aqui, linha. Ele coloca uma linhazinha em cima. Então, o que é uma matriz oposta? Uma matriz oposta é aquela que tem sinal contrário. Então, se aqui eu tenho mais 1, mais 2, menos 3 e mais 4 quintos, o oposto, né, a matriz oposta dessa matriz A, vai ser inverter o sinal. Então, onde é mais fica menos e onde é menos fica mais. É só isso. Você multiplica
os números que estão dentro da matriz por menos 1. Só inverte o sinal. Sempre que for oposto, então, vai ser o sinal contrário. Quando ele falar assim, olha, eu tenho uma matriz A e uma matriz oposta a A, só muda o sinal. Só muda o sinal dos elementos que estão dentro da matriz. Igual aqui, ó. Tem lá 9, 8 e 7, menos a raiz de 2, 0 e 1. Perceba que todos invertem o sinal. Aí o zero, por que o zero não mudou o sinal? Porque o zero é neutro. O zero não tem sinal. O zero não é nem positivo nem negativo. O zero é neutro. Mas o 9, o 8 e o 7, que era positivo, ficou negativo. A raiz de 2 era negativa, ficou positiva. E o 1, que era positivo, ficou negativo. Então inverte o sinal dos elementos. Quando o exercício fala assim, olha, diferença da matriz, faça a diferença entre as matrizes. O que é a diferença? A diferença é você subtrair, você fazer uma matriz menos a outra. Então isso daqui, ó, quando aparecer lá A menos B, então ele está falando da diferença entre duas matrizes. Que nada mais do que você pegar uma matriz e subtrair. Em vez de fazer a soma, você vai subtrair. Então é só você olhar aqui, ó. Aqui. Só você fazer, ó, você tem 11 menos aqui no meio, 0. 11 menos 0 continua sendo 11. Tá aqui. Aqui no caso ele multiplicou, né? Ó, ele não precisa nem fazer isso que foi feito no livro. O livro ele faz o seguinte, ó, ele está multiplicando cada elemento da matriz por menos para depois fazer o cálculo. Ó. Ele multiplicou o menos vezes o 0, continua sendo 0. O menos vezes mais 1 ficou menos 1. Menos vezes mais 1 que deu menos 1 e assim por diante. Então ele inverteu o sinal. Não precisa, dá para fazer direto. Dá para fazer de forma direta. Ó. 11 menos 0 dá 11. 9 menos 0 continua sendo 9. 8 menos 1, 7. 1 menos 1, 0. Depois, menos 1, menos 4. Menos 1 e menos 4 são dois negativos, eu somo, então dá menos 5. 4 menos 7. Então, 4 menos 7 fica menos 3. E 1 menos 1. Então, ó, menos 1. Menos dá mais. Então, fica 1 menos 1 dá 1 mais 1, que fica 2. Então, dá para fazer de forma direta aí essa soma. Aqui ele pede para calcular nesse exercício, ó. Vou fazer aqui rapidinho. Exercício 141. Faça a soma e a subtração. Então, faça A mais B e A menos B. Então, A mais B é igual 5 mais 0, 5. 6 somado com menos 1 dá 5. 4 somado com 5 dá 9. 2 somado com 4 dá 6. Então, a soma é rápido, direto. Vamos fazer a subtração. A menos B. Então, ó, 5 menos, esse menos aqui do meio, ó, menos 5 menos 0. Dá 5. 6 menos 1. Então, 6 menos 1 dá 6 mais 1, que dá 7. 4 menos 5. Então, fica menos 1. E 2 menos 4. Então, fica menos 2. Então, aí o resultado então, da soma de duas matrizes e da subtração entre as duas matrizes, dando os resultados aí diferentes um do outro. Professor, faz aquele 149 ali com fração? Vamos. Ah, aqui de cima, aqui faz. Mas esse daqui tem fração. Não é fração não, mas dá para fazer. É uma igualdade aqui.
Esse daqui é a matriz coluna, tá? Ó. Matriz tem uma única coluna, 1, 4 e 7. Aqui 5, 7 e 2. E 1, menos 1 e menos 2. Então, ele quer saber quem é essa matriz X aqui, ó. É uma matriz X. Como que eu resolvo isso aqui? Como se fosse uma equaçãozinha normal, ó. As duas matrizes que estão do lado direito aqui, eu faço a soma. Tem que somar elas. Então, vou fazer aqui na frente, tá? Vai ficar a matriz X mais a matriz coluna 1, 4, 7. E do outro lado, eu já vou fazer a soma. 5 vai somar com 1, que vai dar 6. O 7 soma com menos 1, então dá 7 menos 1, que dá 6. E o 2 soma com menos 2, que dá 0. E agora? Agora eu resolvo como se fosse uma equação, ó. Se do lado de cá está somando a matriz, eu passo para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar a matriz X vai ser igual à matriz que está lá do outro lado, que é a matriz 6, 6, 0. E essa que está positiva vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 1, 4, 7. Então, a matriz X vai ser igual a 6 menos 1, que dá 5. 6 menos 4, que dá 2. E 0 menos 7, fica menos 7. Tá aí o resultado. É só resolver. beleza. Aham. Tá anotado aí já? Ó, um exercício igual esse daqui. Esse aqui vocês podem fazer depois para treinar também. 148 é parecido com esse 149, só que tá aqui, ó. Você tem que resolver essa equaçãozinha aqui, ó. X menos A, menos a matriz A, menos a matriz B, mais, aqui igual a matriz C. Então, você tem que trocar o A pelos valores de A, que está aqui, ó. O B pela matriz B aqui, e o C pelo valor da matriz. Aí vocês vão resolver e vai encontrar, então, o valor da matriz X. Para fechar a aula de hoje, eu vou explicar isso aqui, ó. O produto de um número por uma matriz. Então, o produto de um número, um único número fora ali, né? Você tem lá 3 vezes a matriz A. Então, você vai multiplicar todos os elementos que estão dentro da matriz. Então, quando você tem um único número, que não é matriz, é um número que está multiplicando a matriz. Então, você vai ter lá 3 vezes 1, 3 vezes o 7, 3 vezes o 2, 3 vezes o 5, 3 vezes o menos 1, 3 vezes o menos 2. E aí vai aparecer os resultados na frente. Então, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes menos 2, menos 6. E aí surge essa matriz aqui, ó. E se você tem uma fração multiplicando, significa que você está dividindo por 2, né? Então, quando você multiplica por uma fração 1/2, é a mesma coisa de estar dividindo por 2. Então, você tem aqui 0 vezes 1/2, continua sendo 0. 0 vezes qualquer valor dá 0. Aí você tem lá 1/2 vezes 2, você tem então que multiplica o de cima, né? 1 vezes 2. 2 dividido por 2, isso dá 1, que é o que aparece aqui. 1/2 vezes 4, então 1/2 vezes 4 é 1 vezes 4 dá 4, então fica 4 sobre 2, e isso 4 dividido por 2 dá 2. Tá aqui. E assim por diante. 1/2 vezes 8 dá 4, 1/2 vezes 3 dá 3, vezes 6 dá 3, 1/2 vezes 4 aqui volta a ser 2 de novo, e assim por diante. Então, na multiplicação de um número por uma matriz, o número tem que multiplicar todos os elementos da matriz. E aí, para fechar a aula, eu vou resolver isso daqui com vocês.
Vamos fazer um exercício aqui, o 151. Vou fazer um item do 151. Vou fazer o item A. O item A está aqui. 2x mais A é igual a 3b mais C. Então, ó, vou colocar aqui 2x mais A, né? É igual a 3b mais C. E, então, o que esse exercício está pedindo? Para determinar o valor da matriz X. Mas olha aqui, ele deu no enunciado o valor da matriz A, o valor da matriz B, o valor da matriz C. Então, aqui vai ficar assim, 2x mais a matriz A. Quem que é a matriz A? É 1. Eu vou até fazer de forma direta já, peraí. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem, para não ficar com um monte de jogo de sinal depois. Então, o A está positivo aqui, o A vai passar negativo. Vai ficar 2x igual a 3b mais C. E o A que está positivo passa negativo, então menos A. E esse 2 que está aqui vai passar dividindo. Então, vai ficar x, matriz X vai ser igual a 3 vezes a matriz B mais a matriz C menos a matriz A. E aí o 2 que está multiplicando, o 2 passa dividindo. Então eu posso escrever dividido por 2, tá? Posso escrever desse jeito. Ou, como é matrizes, né, para não ficar sobrecarregando aqui depois, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer multiplicando por 1/2, que é a mesma coisa, tá? Dividir por 2 ou multiplicar por 1/2 é igual. Então agora eu vou substituir. Então vai ficar a matriz X vai ser igual 3 vezes a matriz B. Quem que é a matriz B? É o 2, o 1, o 4 e o 3. Mais a matriz C. Quem que é a matriz C? É o 0, o 2 e o 0. Menos a matriz A. E a matriz A é o 1, 7, o 2 e o 6. E eu lembro que tudo isso daqui, depois que eu resolver isso daqui, eu tenho que multiplicar por 1/2. Então, a matriz X vai ser igual. Resolvendo aqui dentro, ó, primeiro eu vou fazer a multiplicação desse número aqui pela matriz. Então, é 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3 vezes 4, 3 vezes 3. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9. Mais. Aí aqui, como a ordem não altera o resultado, eu já vou fazer a subtração, ó, não tem problema nenhum. 0 menos 1, né, eu já vou resolver essas duas aqui. 0 menos 1 dá menos 1. 2 menos 7 dá menos 5. 2 menos 2 dá 0. E 0 menos 6 dá menos 6. Agora eu somo essas duas aqui dentro. Ó. 6 mais menos 1 dá 5. 3 mais menos 5 dá... Eu tenho que lembrar que mais e menos dá menos. Então, 3 menos 5 dá menos 2. 12 mais 0 dá 12. 9 mais menos 6. Então, 9 menos 6 dá 3. E aí eu tenho a matriz agora. Eu só tenho que multiplicar por 1/2. Vou fazer aqui na frente, ó. Então, multiplicando, é a mesma coisa que está dividindo por 2. Então, 5 vezes 1/2 dá 5 sobre 2. Menos 2 vezes 1/2, então vai ficar menos 2 dividido por 2. Isso dá menos 1. 12 vezes 1/2. 12 vezes 1/2 dá 12 dividido por 2, que dá 6. E 3 vezes 1/2, que dá 3/2. E aqui está o resultado, então, deste item A. Alguma pergunta?
A copiar aí já? Beleza, todo mundo respondeu. Tá joia. Então, deixa eu fazer a chamada aqui. Ana Paula. Alessandra. Aqui. Bruna. Ok, Bruna. Chaline. Daniel. De Júlia. Beleza, Daniel. De Júlia não. Lielson. Presente. Ok. Gabriel dos Santos Apolinário. Presente. Gabriel Olímpio. Beleza, Leonardo, chego lá já. Giovana Bezanowski. É isso aí, é que daí eu não coloquei. Não, mas eu acho que a sua é que faltou colocar mesmo. Tá, o Leonardo. Giovana Bezanowski, não. Giovana Sanches. Presente. Isadora. Não, Igor, né? Perdão. Igor tá aí? Isadora. Presente. Jefferson. Presente. João Vitor. Kathleen. Presente. Leonardo. Lima. Letícia. Presente. Maria Eduarda. Presente. E Maria Eduarda. Milton eu vi ele hoje também, não tá Oi? vendo comigo? Presente. Opa, faz Tinha tempo cortado. também. Tá bom. Priscila. Priscila Vieira. Silvana não tem. Thalita. Thalita também sumiu. Max. Presente, professor. Camila. Ok, Camila. Jaqueline. Presente. Milena. Milena também já sumiu. Ok, então, pessoal. Então, por hoje está liberado. Nós vimos aí a introdução sobre matrizes. O que é uma matriz, como se escreve uma matriz, algumas particularidades ali. Vimos a soma de matrizes, igualdade de matrizes, soma de matrizes e multiplicação de um número por uma matriz. Próxima aula, então, eu vou explicar o produto entre as duas matrizes. Então, não percam, porque já começa
vai ter uns cálculos a mais aí na multiplicação entre duas matrizes. Então, pessoal, até quarta-feira. Boa noite para vocês. Um bom descanso aí para vocês. Boa Valeu, noite. Dercy. Boa noite, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal.